Reprogramação mental, saúde perfeita. Respire profundamente e relaxe. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê?
Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê?
Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo.
Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Você faz escolhas saudáveis perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro
e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos, por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade, por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável, por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável, por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas, por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos, por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem, por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos, por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade, por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável, por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável, por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas, por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos, por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem, por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos, por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade, por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável, por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável, por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas, por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos, por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem, por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos, por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade, por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável, por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável, por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas, por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos, por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem, por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Você faz escolhas saudáveis. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos, por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade, por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável, por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável, por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas, por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos, por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem, por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino.
Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Você faz escolhas saudáveis. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. 4. Você faz escolhas saudáveis todos os dias.
Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê?
Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos.
Por que você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. 4, 3. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. 4, 3. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê?
Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos.
Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem? Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Perfeita em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável. Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem? Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem? Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Perfeito em todos os sentidos. Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê? Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável? Por quê? Porque seu corpo é tão forte e saudável? Por quê? Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas? Por quê? Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos? Por quê? Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem? Por quê? Você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos? Por quê? Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade? Por quê?
Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Porque você tem uma saúde perfeita em todos os sentidos. Porque você é tão saudável e cheio de vitalidade. Porque você tem uma imunidade extremamente forte e praticamente inabalável. Porque seu corpo é tão forte e saudável. Porque suas células são tão saudáveis e perfeitas. Porque seus órgãos são tão saudáveis e perfeitos. Porque seus órgãos funcionam perfeitamente bem como deveriam funcionar em perfeita ordem. Porque você ama cada célula do seu corpo. Seu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino. Você faz escolhas saudáveis todos os dias. Você se volta para dentro e conecta com a parte de você que sabe como se curar. Uma saúde perfeita é seu direito divino.